Com as bênçãos de Deus, damos início à 30ª sessão ordinária da 6ª legislatura. Solicito ao vereador Augusto Canta fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Salmo 10. Por que te conservas longe, Senhor? Por que te escondes no tempo de angústia? Os ímpios, na sua arrogância, perseguem furiosamente o pobre. Sejam apanhados nas ciladas que maquinaram, dos versículos 1 a 2. Solicito ao vereador Geraldo Atleta fazer a leitura do artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 5º. Ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. Solicito ao vereador Beto fazer a leitura do Estatuto do Direito da Criança e do Adolescente. Artigo 18. É dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. Solicito aos vereadores que registrem suas presenças. Coloca em discussão a ata da 27ª sessão ordinária realizada no dia 28 de agosto de 2013. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloca em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, aos contrários, que se levantar. Está aprovada a ata da 27ª sessão ordinária. Coloca em discussão a ata da 24ª sessão extraordinária realizada no dia 28 de agosto de 2013. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloca em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, aos contrários que se levantar. Está aprovada a ata da 24ª sessão extraordinária. Leitura do expediente recebido do Executivo. Anuncio o recebimento dos balancetes da Receita e Despesa do mês de agosto de 2013. Leitura do expediente recebido dos senhores vereadores. Anuncio o recebimento do projeto de lei 9/2013-L, que denomina logradouro público a rua Antônio Fernandes, bairro Oncinha. Anuncio o recebimento do projeto de lei 10/2013-L, que denomina logradouro público a rua Edgar de Carvalho, no bairro Oncinha. Anuncio o recebimento do projeto de lei 11/2013, que denomina logradouro público a rua Magnólia José Menezes de Carvalho, no bairro Oncinha. Anuncio o recebimento do projeto de lei 12/2013, que denomina logradouro público a rua Rosângela Araújo Andrade, no bairro Vale Grande. Solicito ao secretário, vereador Eduardo da Delegacia, que faça a leitura dos requerimentos recebidos dos senhores vereadores. Pela ordem, presidente. Por 5 minutos com a parte. Presidente, solicito o arquivamento do requerimento de minha autoria, o 286/2013, que na verdade é uma nota de pesar, em razão desse registro já ter sido realizado na sessão passada, considerando apenas que, caso não tenha sido ainda enviada essa nota de pesar aos familiares, e tal como a crítica já tinha sido consignada na outra vez, que conste não só o meu nome, da vereadora doutora Ana Paula, como de todos os outros colegas aqui que desejarem. Será determinada a diretoria legislativa que faça a comunicação. Então, fica arquivado o requerimento 286 a pedido do autor. Solicito ao secretário que continue a leitura dos demais requerimentos.
só. Um, né? Requerimento 287, 2013, excelente senhor presidente e senhores vereadores. Considerando que a empresa de gás canalizado, gás natural, realizou serviço na Avenida Santiago, na Vila Industrial e na Rua Modesto Serione, na Vila Brasilina, considerando que após a realização de serviços foram deixados buracos e a situação está piorando com a falta de reparos nos asfaltos citados, considerando que é uma lei municipal de número 1486, de 9 de maio de 2011, cópia anexa, cujo projeto foi de nossa autoria, que estabelece multas para os responsáveis pela abertura e não fechamento adequado de buracos na cidade. Diante disso, requeiro a mesa, ouvido o egrégio plenário, seja oficiado o senhor prefeito municipal, solicitando o seguinte pedido de informações. 1. É do conhecimento de Vossa Excelência os buracos deixados pela empresa de gás canalizado, nome da empresa na Avenida Santiago e na Rua Modesto Serione? Já houve alguma providência por parte da Prefeitura Municipal para o efetivo cumprimento da Lei Municipal 1486 de 2011? Em caso positivo, quais as providências? Em caso negativo, por quê? Requeiro também seja oficiada a empresa Gás Natural para o seguinte: é do conhecimento de Vossas Senhorias que os buracos deixados por essa empresa na Avenida Santiago, na Rua Modesto Serione, ainda estão abertos? 2. Já houve alguma providência por parte desta empresa para o efetivo cumprimento da Lei Municipal 1486 de 2011? 3. Em caso positivo, quais as providências? 3. Em caso negativo, por quê? Sala de Sessões Plenário, vereador Orlando Silva, 16 de setembro de 2013, doutor Alexandre Amaral, vereador. Requerimento 288/2013, excelente senhor presidente, senhores vereadores. Considerando que foi aprovado em plenário o requerimento 238, de autoria desta vereadora, datado de 18 de junho de 2013, que inquiria o presidente desta Casa de Lei sobre as seguintes questões. 1. A possibilidade de atualizar o site da Câmara para que conste as gravações de todas as sessões, pelo menos a partir desta legislatura, desde a sessão solene de posse até as atuais, para manter a divulgação e transparência dos trabalhos realizados pelos vereadores nesta Casa de Leis? Se sim, quando tais informações estarão disponíveis aos cidadãos? Se não, por quê? 2 e 3. 4. A possibilidade da presidência apresentar projeto de resolução nos termos sugeridos por esta vereadora, conforme projeto anexo, que desde já requer sua leitura em plenário? Se sim, quando isto ocorrerá? 6. Se não, por quê? 7. Há a possibilidade de se criar um site de transparência e controle para que, a exemplo de vários municípios do Estado de São Paulo, os cidadãos tenham acesso a todos os projetos, requerimentos, indicações, leis, decretos legislativos, resoluções, regimento interno atualizado, atos do legislativos e administrativos que houverem, toda a movimentação financeira da Câmara, registro de repasse do 12º, registro de receita. Questão de ordem, presidente. Não. Retiro o pedido. Solicito ao secretário que continue a leitura do requerimento. Registro de repasse do 12º, registro de receitas e despesas, informações concernentes a procedimentos licitatórios, inclusive os respectivos editais, resultados, bem como todos os contratos celebrados, dados gerais para acompanhamento da execução orçamentária, resultados de inspeções, auditorias, prestações de tomadas de contas realizados pelos órgãos de controle interno e externo, incluindo a prestação de contas relativas aos exercícios anteriores, enfim, todos os atos praticados nesta Casa de Leis. 8. Se sim, a partir de quando essas informações estarão divulgadas no site? 9. Se não, por quê? Considerando que até a presente data o requerimento supracitado não foi respondido, considerando que a Lei 12.527 de 2011 garante a qualquer cidadão que as informações sobre os atos praticados na administração pública sejam disponibilizados em prazo não superior a 20 dias, é que requer a mesa, ouvido plenário, seja solicitado ao presidente desta Casa de Leis as seguintes informações. 1. Porque já se passaram quase 90 dias e até a presente data o senhor presidente não respondeu ao requerimento, bem como não atualizou o site da Câmara, não alimentou o site de transparência e não disponibilizou as sessões da Câmara em arquivo para que os cidadãos tenham amplo acesso dos atos praticados pelos vereadores e pela administração desta Casa de Leis. 2. O senhor pretende atualizar o site da Câmara com as gravações de todas as sessões desde a sessão solene,
de posse até as atuais e alimentar o portal de transparência com todas as compras, contratações, procedimentos licitatórios, dados gerais para acompanhamento da execução orçamentária, resultados de inspeções, auditorias, prestações e tomadas de contas realizadas pelos órgãos de controle interno e externo, incluindo as prestações de contas relativas a exercícios anteriores. Enfim, os atos praticados nesta Casa de Leis e demais atos realizados pela Câmara Municipal, de forma a permitir a transparência, o controle social e o acesso a informações por parte do cidadão. Se sim, quando isto ocorrerá? 4. O senhor considera que o fechamento do estacionamento tem mais prioridade que garantir a transparência e acesso a informações para o cidadão, de forma que exista transparência na administração pública e controle social? 5. Se sim, por quê? 6. Se não, por que não... 6. Se não, por que realizou o fechamento do estacionamento com tanta urgência no final de semana e até a presente data não garantiu o cumprimento da Lei 12.527/2011? Sala de sessões, plenário, vereador Orlando Silva, doutora Ana Paula Neto Marchetti, vereadora. Requerimento 289/2013. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Considerando que foi aprovado em plenário o requerimento do vereador Dr. Alexandre Amaral, datado de 7 de maio de 2013, que questionava o presidente desta Casa de Leis sobre informações referente a obras de manutenção realizada nesta casa, bem como informações sobre cotação de preços, valores, fornecedores, tempo de execução de serviços, valores pagos em outras ocasiões pelos mesmos serviços para outras empresas, dentre outras informações. Considerando que a Lei 12.527/2011 garante a qualquer cidadão que as informações sobre os atos praticados pela administração pública sejam disponibilizadas em prazo não superior a 20 dias, é que requer a mesa, ouvido o plenário, seja solicitado ao presidente da Casa de Leis as seguintes informações. 1. Porque já se passaram mais de 120 dias e as informações solicitadas pelo vereador até a presente data não foram respondidas pelo presidente da Câmara. 2. Se o presidente da Câmara vive alegando em sessão que qualquer vereador pode obter informações sobre quaisquer atos praticados pela presidência na administração dessa Casa de Leis, por que até a presente data não prestou tais as informações solicitadas? Sala de sessões, plenário, vereador Orlando Silva, 17 de setembro de 2013, doutora Ana Paula Neto Marchetti, vereadora. Pela ordem. Gostaria de pedir para discutir o requerimento. Pois não, vereador. 15 minutos com a parte. 5 minutos com a parte. Eu quero discutir esse requerimento pelo seguinte. É muito se falado aqui nessa sessão que o vereador ele está livre para verificar fornecedores, ele está livre para verificar licitações, fazer requerimentos. Só que aí, quando nós fazemos efetivamente os requerimentos nessa Casa de Leis, eles não são respondidos. Apesar de não haver previsão dentro do regimento interno e na lei orgânica, hoje nós temos uma lei de acesso à informação que garante a qualquer cidadão. Qualquer cidadão tem o direito de ter conhecimento de todos os atos praticados pela administração pública dentro do prazo de 20 dias. Certo? Então, o que eu peço a esses vereadores dessa casa, novos vereadores, que aprovem o requerimento e que o presidente dessa Casa de Leis efetivamente cumpra esses prazos e dê-nos as respostas que requeremos nessa Casa de Leis. Porque aqui, mesmo como vereadores, nós não estamos sendo atendidos efetivamente nos nossos requerimentos. As sessões são nos entregues sempre em cima da hora. Todos os prazos aqui são complicados, que eu vou discutir posteriormente. Mas são essas as considerações que eu gostaria de fazer e pedir a aprovação dos vereadores nesse sentido. São essas considerações. Continue a discussão, requerimento 289. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passamos à votação no painel. Senha inválida. O meu não está funcionando. O meu não está funcionando. Presidente. Pois não, vereador. Peço a votação nominal do requerimento. Solicita ao secretário que faça a votação nominal do requerimento. Augusto Canto. Aprovo. Eduardo Legacia, aprova. Renatinho. Aprovo. Raimundo Azevedo. Doutora Ana Paula. Aprovo. Beto. Doutor Alexandre. Sim. Geraldo Atleta. Requerimento 289 é aprovado por 7 votos. Solicita ao secretário que continue a leitura dos requerimentos.
Requerimento 290, 2013. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Considerando o fechamento do estacionamento da Câmara realizado nesse final de semana, considerando que o estacionamento era utilizado pelos munícipes que precisavam vir à Câmara, ao Correio, à farmácia e a outros comércios do centro da cidade, considerando que existem outras prioridades para se gastar dinheiro público no município, bem como nesta Casa de Leis, com atendimento da Lei 12.527/2011, de acesso à informação aos cidadãos e controle social, é que requer a mesa, ouvido o plenário, seja solicitado ao presidente desta Casa de Leis as seguintes informações. 1. Qual o valor total da obra que está sendo realizada no estacionamento da Câmara? 2. Quem foi a empresa contratada para a realização desta obra? 3. Foi realizada cotação de preços com outras empresas? Se sim, especificar os valores apresentados por elas e anexar os orçamentos efetuados na resposta ao requerimento. 4. Existia dotação prevista na LOA, Lei 1.639, de 31/12/2012, para a realização desta obra? 5. Se positivo, especificar qual dotação. 6. Se negativo, justificar como se procederá o pagamento da obra. Sala de Sessões, plenário, vereador Orlando Silva, 17 de setembro de 2013. Doutora Ana Paula Neto Marchetti, vereadora. Pela ordem, peço para discutir. Pois não, vereador. 5 minutos com a parte. Esse é mais um requerimento que eu gostaria de pedir a aprovação de todos os vereadores, porque nesse final de semana passado foi realizado o fechamento do estacionamento da Câmara. Todos nós sabemos, efetivamente, que o estacionamento pertence à Câmara. Só que ele era usado pela população aluminense e nunca fez falta para nós, vereadores, porque eu, pelo menos, nunca cheguei a esta Casa de Leis e não tive onde estacionar o meu veículo. Hoje eu estou tendo. Inclusive, eu larguei meu veículo lá embaixo, porque não tinha onde estacionar. Acho que muitos munícipes aqui estão tendo. Então, o que eu acho? O que eu penso disso tudo? Existem tantas outras coisas que a Alumínio precisa, né? Garantir ao cidadão acesso à informação, discutir projetos realmente que têm necessidade. Agora, para que fechar um estacionamento que efetivamente serve à população? Então, eu gostaria que esse requerimento fosse respondido, porque eu quero saber se existia a dotação prevista na LOA, que é a Lei 16.039, de 31 de dezembro de 2012, para a realização dessa obra. Eu quero saber como vai se proceder esse pagamento, uma vez que a obra foi executada no domingo, hoje é dia sábado e domingo, né? Dia 15 e 16. Então, esse requerimento meu aqui é da data de hoje, né? Então, vamos efetivamente ouvir posteriormente a resposta do senhor presidente dessa Casa de Leis. Então, são essas as minhas considerações. Peço apoio aí de todos os vereadores no sentido de aprovação desse requerimento, porque nós, como vereadores, precisamos efetivamente saber de todas as coisas que se passam no nosso município e na administração pública. São essas as considerações. Muito obrigada. Continua a discussão, requerimento 290. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passamos à votação nominal. Nominal, ele falou. Augusto Canto. Aprovo. Eduardo Legacia, aprovo. Renatinho. Aprovo. Raimundo Azevedo. Doutora Ana Paula. Aprovo. Beto. Doutor Alexandre. Aprovo. Geraldo do Atleta. Requerimento 290 aprovado por 8 votos. Do quê? Passaremos agora ao tema livre, onde temos inscrito a vereadora doutora Ana Paula para usar a palavra por 15 minutos com a parte. Boa noite a todos, boa noite, nobres vereadores, boa noite, plateia que nos assiste, boa noite, internautas que nos acompanham, se estiver funcionando o sistema de transmissão via internet. Primeiramente, eu queria dizer a todos vocês que tenho muito respeito pelos meus eleitores, pelos cidadãos aluminenses, e gostaria de estar vindo nessa tribuna hoje para discutir assuntos mais relevantes, né?
Eu gostaria que nós estivéssemos aqui falando do trabalho que efetivamente nós estamos realizando na cidade, do quanto nós estamos trabalhando em prol do município, em prol da população, mas, infelizmente, peço desculpa a vocês, mas eu preciso esclarecer alguns pontos. Primeiro, eu quero falar do meu trabalho como vereadora. Todos sabem que é meu primeiro mandato, eu tenho trabalhado bastante, tenho feito vários trabalhos em prol da população. Nós realizamos a constituição de uma cooperativa de trabalho e produção, que hoje está funcionando no Moca. Ela começou com 20 mulheres, mas nós pretendemos ampliar isso para daqui a um ano que tenham 40 mulheres. Eu estou fazendo um trabalho também muito intenso com as promotoras legais populares, que acontecem aqui todas as terças-feiras. É um projeto da Pleno Cidadania que visa instruir as mulheres do nosso município para que elas sejam efetivamente porta-vozes em suas comunidades, na parte de direito, na parte de saúde, para que elas efetivamente sejam líderes, para que elas tenham voz. E esse trabalho começou em abril, toda terça-feira, vai terminar em novembro, pretendo fazer em todos os anos, e acho que é esse o nosso trabalho, conscientizar a população, buscar melhorias para a nossa cidade. Temos também o trabalho da ONG, a ACC, que foi constituída, Associação de Combate à Corrupção. O nosso trabalho, além de investigar a administração pública, ele visa também instruir as crianças, os adolescentes, porque a educação política é muito importante, porque assim nós vamos mudar efetivamente os quadros, né? Nós vamos ter efetivamente uma consciência política. As pessoas vão votar de forma consciente, elas não vão votar em troca de uma cesta básica, elas não vão votar em troca de favorecimentos, elas vão votar efetivamente porque elas acreditam naquele vereador, elas acreditam naquela pessoa. Então, esse vai ser um trabalho muito efetivo, vai ter uma divulgação em toda a cidade, nós vamos estar nas escolas, e vamos efetivamente trabalhar em prol do município. Tem também o projeto Vereadora no Seu Bairro, que a gente tem visitado, sabemos dos problemas da comunidade. A comunidade precisa entender que, como vereadora, nós vamos buscar os problemas e levamos até o prefeito, porque o vereador, efetivamente, ele não tem condições de executar a obra. O vereador não tem uma patrola dele que vai lá e arruma a rua. O vereador não tem um caminhão-pipa que fornece água para as pessoas. O vereador, ele busca no executivo. Então, nós estamos buscando, vocês podem ter certeza que o meu trabalho está sendo feito com muita garra, com muita dedicação e, principalmente, com muita honestidade. Agora nós vamos falar da parte que eu não gostaria de estar falando aqui com vocês, mas é muito necessário. Primeiro, eu pleiteio nesta Casa de Leis transparência, que as sessões fiquem gravadas, para que efetivamente a população possa verificar tudo que se é discutido aqui. Mas, infelizmente, o nosso presidente, no dia que eu coloquei em discussão, foi colocado em discussão o projeto, ele falou que não tinha dinheiro, né? Eles não tinham dinheiro para contratar um profissional e tudo mais. Depois foi contratado um profissional, o portal existe, mas ainda não tem as informações que necessitaria. Ele está, vamos dizer assim, capenga e bem capenga, né? Então, o que acontece? A alegação não temos dinheiro. Não se tem dinheiro para dar um aumento. Fala-se muito, né, dos funcionários lá da prefeitura e tal, que o prefeito não deu aumento. Eu queria muito, gente, que o prefeito tivesse dado. Tem vereador aqui nessa casa que fala que eu sou contra. Não, muito pelo contrário. Eu acho que funcionário bem pago trabalha bem, feliz, atende bem as pessoas. Plano de carreira não tinha que ter só para os professores, não. Tinha que ter para os professores e para todos os outros funcionários. Porque assim o funcionário tem motivação para trabalhar. Agora, o que eu não vou aceitar é que fique efetivamente fazendo discursos contra o prefeito, né? Que os vereadores da oposição fiquem fazendo discurso contra o prefeito e tentando atacar a minha pessoa. Entendeu? Porque eu sou vereadora nessa cidade e exerço o meu papel de forma digna e honesta.
Então, eu quero falar com vocês o seguinte. Como não tinha dinheiro para fazer o portal de transparência, resolveram fechar o estacionamento da Câmara. Que fique claro, o estacionamento pertence à Câmara. Só que sempre foi usado, desde que ele foi comprado, né, que também nós vamos procurar saber quanto foi pago, nós vamos fazer esses levantamentos também. Desde que ele foi comprado, ele está aberto à população e as pessoas utilizam. Então, eu penso assim, se temos tantas outras prioridades no município, para que precisa se pedir a outra coisa? Falaram no Facebook que foi o prefeito que mandou a solicitação, que mandou o projeto, né? Então, que eu teria que ter discutido com o prefeito. Realmente, o pedido saiu daqui da Câmara, solicitando ao prefeito que mandasse o projeto para cá com 15 mil reais. A aprovação da verba de 15 mil reais. Só que o que acontece? Eu poderia mesmo ter ido lá falar com o prefeito. Poderia. Só que aqui nessa casa, pasmem, nós recebemos os projetos, às vezes, 2 horas antes da votação. E esse projeto já veio pronto, entendeu? Inclusive o anexo eu não recebi. Eu fui ver o anexo aqui na mesa do doutor José Augusto, que eu solicitei para ele. Entendeu? Porque, efetivamente, eu não recebi. Por isso eu fui contra, sou contra. Eu acho que a população não merecia isso, não havia necessidade, independente de ser ou não ser da Câmara. Acho que temos outras prioridades. Agora eu quero falar também em relação à honestidade. Eu admito tudo, sabe? Que fale, Ana Paula é bocuda, Ana Paula é chata, vocês podem falar o que falar, mas desonesta eu não admito. Não admito. Eu sou uma pessoa honesta, digna, e não admito que fale que sou desonesta. Vou falar para vocês, eu trabalhei nessa Câmara aqui, salvo engano, 2004. Acredito que seja 2004. Quando foi presidente dessa Casa de Leis, o senhor Heroaldo. Eu entrei para trabalhar aqui, e o regimento interno, inclusive, dizia o seguinte, que a minha atribuição era cuidar da zeladoria, eu até achava muito estranho, mas era a minha atribuição, cuidar da zeladoria, da limpeza da Câmara e dos funcionários. Conclusão, eu cheguei aqui, vim trabalhar, cheia de energia, cheia de vontade. Um belo dia, o doutor José Augusto deve lembrar disso, ele entrou na minha sala e falou assim, nossa, tem um rombo na Câmara. Não vão nem conseguir pagar os funcionários. A coisa está feia. Depois eu recebi um telefonema, eu gostaria muito de explicar. Eu tenho 15 minutos, eu não sei se eu posso me estender, mas eu vou tentar contar rapidinho. Aí a Xanda do supermercado Taraborelli me ligou e falou, Ana Paula, a senhora Lídia veio aqui, realizou algumas compras, comprou coisas para cerveja, não sei o quê, você está sabendo disso? Eu falei, não, segura essa nota aí que eu vou indo buscar agora. Ela fez o aniversário, foi lá, comprou, e aí ela contou para mim. Aí eu peguei essa nota, fui atrás do presidente e falei, olha aqui, eu exijo que o senhor tome uma providência em relação a essa mulher. Inclusive, no dia que foi a reunião, o doutor José Augusto estava presente, o Zenilton estava presente, a Gertrudes, tinha uma série de pessoas, no dia que eu pedi minha demissão, estavam presentes. Eu publiquei no jornal, inclusive. Falei, olha, exijo que você tome providência em relação a essa pessoa, porque se o senhor não tomar, eu vou acreditar que o senhor está sendo conivente e que tudo que está acontecendo na Câmara é culpa de vocês. E só quem assinavam os cheques e faziam as compras era a responsabilidade dos dois. E o presidente dessa Casa de Leis colocou lá no Face, dizendo que eu tenho medo de obras realizadas na Câmara, porque efetivamente eu, naquela época, ouvi um escândalo aqui. Realmente eu vi o escândalo. E não quis, mesmo sabendo que efetivamente não tinha nenhuma participação, porque quem comprava era somente Heroaldo e Lídia. O que eu fiz? Eu pedi a minha demissão, porque eu achei isso aqui
Então, eu achei aquela situação tão suja, tão ridícula, que eu não quis o meu nome vinculado a isso. Então, o que eu queria dizer a vocês é o seguinte: eu sempre vou ser uma pessoa séria, honesta. O meu mandato vai ser sempre dessa forma. Quem votou em mim jamais vai se arrepender. Eu pedi a minha conta, publiquei no jornal que eu não concordava com esse tipo de administração, e depois eles foram investigados, sofreram processos, inclusive depois, se eu salvo engano, renunciou. Mas o que acontece? O que eu quero dizer para vocês é que eu sou uma pessoa honesta. E pessoas têm que lavar a boca para falar de mim, entendeu? Lavar a boca. Porque eu sou efetivamente uma pessoa séria, honesta. Vou me dedicar a essa população, vocês podem ter certeza disso. E quando terminar o meu mandato, daqui 3 anos e meio, nós vamos fazer um balanço e vamos ver quem efetivamente trabalhou para a população, quem efetivamente buscou melhorias para essa cidade. Porque, sinceramente falando, eu acho que era isso que a gente tinha que falar aqui, né? Mas, infelizmente, tem gente que não pensa dessa forma, né? Acha que ficando falando isso ou falando aquilo, cutucando aqui ou cutucando ali, aí eu mostro, eu suponho que eu estou trabalhando, né? Mas trabalho mesmo, gente, a gente vê ali, ó, no dia a dia, na efetivação das coisas, entendeu? Então, eu peço desculpas a vocês por esse desabafo, porque eu acho assim, é uma situação desagradável, né? Você vir até a Câmara e fica vendo bateção de boca. Mas eu não admito que falem de mim, da minha honestidade, porque eu sou uma pessoa séria, correta. E você, eleitor, que votou em mim, você pode ter certeza que você verá um trabalho efetivado nesses 4 anos de meu mandato. Agora, aqueles que efetivamente não fazem, né? Aí eles têm que ficar rodeando, falando besteira. E, infelizmente, a vida é assim. Agora, as coisas que eu efetivamente falo, eu falo porque tenho conhecimento. Então, são essas as minhas considerações. Peço desculpa a vocês por esse desabafo e rogo a todos vocês que acompanhem o meu trabalho nesses 4 anos. Muito obrigada a todos vocês pela presença aqui hoje, a vocês que estão nos assistindo. E são essas as minhas palavras. Muito obrigada. Passaremos agora ao tema livre, onde temos escrito o vereador Eduardo da delegacia para usar a palavra por 15 minutos com a parte. Senhor presidente, senhores vereadores, população do Alumínio, internautas que nos acompanham aí pela TV Câmara, boa noite a todos. A primeira das coisas é que, talvez iniciada a ordem do dia, eu vou pedir uma suspensão da sessão por 120 horas, porque um projeto que a gente pretende votar, que nós pedimos aí providência do prefeito, ele não respondeu. Está dentro do prazo, que vence no dia 20 de resposta, mas sabendo da urgência que se tinha de votar o projeto, inclusive de permitir ao vereador que faça a emenda, diminuindo os valores de repasse que ele pede, poderia ter respondido com data de maneira mais rápida, né? E também poderia ter retirado o projeto e mandado o projeto para pagamento da cesta básica dos servidores públicos, está tudo atrelado num bolo. Dali a pouco, esse projeto, no momento oportuno, vereador, você já teve 15 minutos. No momento oportuno. Então, e ele podia ter retirado esse projeto e enviado um projeto referente ao pagamento de cesta básica. Daí que daqui a pouco corta a cesta básica, o benefício servidor, é a Câmara Municipal e o grupo de oposição que é responsável. Não ele. E a demora de resposta ao requerimento, e podia sim, retira o projeto e fala, ó, esse projeto aqui é para o pagamento de cesta básica. É votado a toque de caixa na Câmara Municipal, que além de passar, às vezes, aí os projetos de fato, como é dito, muito em cima da hora, também recebe em cima da hora e vota em cima da hora os projetos executivos. Só que daí não é conveniente falar, porque parte do senhor prefeito. Os prazos a ele estabelecidos são outros que a essa Câmara Municipal.
Com relação a bate-boca que se fala nessa casa, da posição que cada um tem, eu não teria nem por que me manifestar na ocasião do estacionamento da Câmara, mas achei de mau grado falar assim, ó, os vereadores, e citou quem é responsável pelo fechamento. Bosco, Eduardo da Delegacia, Geraldo Atleta, Raimundo Azevedo, Renato e Beto. Uma parte, vereador? A ação é do presidente da Câmara de fechamento. No dia que eu votei aqui, eu fui bem claro em falar isso, e falei publicamente, e falei pessoalmente. Eu acho que do ponto de vista político-eleitoral, não deveria ser fechado. Mas sendo uma ação da presidência, o senhor como presidente, eu fui presidente, eu entendia que tinha que votar. Lembrando que aquilo que falei é verdade. O executivo não se vê obrigado a enviar o projeto para essa Casa de Leis, remanejando a dotação que permitiu a construção. Óbvio também que seria um disparate falar, bom, o estacionamento público, a culpa é do prefeito municipal José Aparecido Tizeu. Não. Mas poderia, dentro do cenário político, ter operado para que esse projeto não chegasse aqui. Se trabalhasse tanto como se fala, se o serviço fosse a tempo todo, full time, trabalhando. Teria tempo de ver e falar, ô Zé Tizeu, eu já protegi o senhor lá de processos de cassação, eu não estou vendo nepotismo, eu mal vejo ficha suja, por favor, não manda o projeto de fechamento do estacionamento público. Aí o Tizeu vai pensar, senhor vereador, uma parte. Aí o Tizeu vai pensar, bom, vamos deixa eu ouvir uma parte. Deixa eu tratar com carinho. No momento oportuno, presidente, por favor, divirta ela que eu posso dar... Ele está com a palavra, ele não usou em momento algum o nome da Vossa Excelência. Por favor. Teve 15 minutos para falar. Então poderia falar. Aí, obviamente, o Tizeu vai pensar, bom, eu tenho ali um divisor de águas. O que eu vou fazer? Não vou enviar o projeto. Atendo e já poderia falar no dia seguinte, no Facebook, ó, ia fechar o estacionamento e como eu sou muito amiga do Tizeu e do Valdir, não vem o projeto, não vai fechar. Ó. E todo mundo bate palmas como sempre. Então, isso foi uma coisa que me incomodou. E me incomodou também o fato de quando o presidente, nós fizemos o estacionamento, nós não fizemos o fechamento, porque entendíamos naquele momento que serviria ele à comunidade. Ao passo que quando o presidente apresentou suas contrarrazões, que nós temos aqui 9 veículos de vereadores, mais 9 de assessores, salvo engano, os 9 assessores têm veículo, posso estar enganado, mais 3 ou 4 veículos de funcionário, nós temos 22 funcionários, mais 2 carros da Câmara, seriam 24 veículos. Se estacionados, e não houver aí, por parte de todos os funcionários dessa casa, vereadores e assessores, uma ideia de falar, vou parar o carro na rua, para ficar vazio ali dentro, para prejudicar mais politicamente. Se ficar lá 20 carros estacionados ali, certamente os 20 carros que ficam e permanecem à frente da Câmara serão vagas. Serão vagas. Mas aí tem que todos os funcionários da Câmara, todos os vereadores da Câmara, estacionar o carro no estacionamento, de modo que a colaborar com que desative aqui. Outro ponto que à época, conversando com o jurídico, de deixar aberto, foi uma conta de risco, mas não uma conta de risco pessoal, mas sim de pessoa física da Câmara. Um veículo estacionado ali, ser furtado, e esse veículo não tem seguro, a pessoa pode entrar com uma ação, requerendo que a Câmara pague por esse furto? Principalmente partindo do pressuposto que ali é monitorado por câmera? Pode. Eu entendo que pode. Apesar de não ser douto, de não ser um advogado formado, a gente entende um pouquinho só por trabalhar com isso. Então a pessoa poderia, obviamente, entrar com essa ação contra a Câmara Municipal. Óbvio que na ação ela pode ganhar ou perder. Me foi advertido isso à época? Lógico que foi. Mas achei que era um risco que valia a pena correr. Por quê? Porque o estacionamento aberto, obviamente, se servia a muitas pessoas. São as coisas que incomodam. Me pediram respeito em relação à vereadora doutora Ana Paula. E eu peço, então, respeito em relação também quando for tratar da gente aqui. Porque é só lembrar o primeiro dia de sessão solene aqui, que respeito que teve com os outros 8 vereadores que foram eleitos nessa Casa de Lei. Nenhum. Eu falei aqui, gente, que o pau que dá em Chico tem que dar em Francisco. Por que coisa é essa? A gente respeita e não recebe respeito nenhum? É o cunhado aqui de vagabundo a todo tempo, que fica com a bunda arrastando pela cadeira? Como se só uma pessoa trabalhasse? Como se só uma pessoa fosse a reserva moral de todo o município? Oh, por favor. Sabe, as coisas vão se cedendo, parando, e a gente vê aqui, com tanta questão séria para tratar. Óbvio que essa afeta o cotidiano geral dos munícipes que acessam o comércio local. Mas não era uma questão séria a ponto de causar tanta polêmica, mas já sabendo que seria causada.
já sabendo que seria causada, e aí que ia o meu aviso de falar, não façamos nesse momento, senhor presidente. Isso daí. Só que essa ação do façamos, ela tem que ser entendida também como uma ação no singular, que é do faça, porque compete a Vossa Excelência fazer. E volto a falar, apesar de não concordar, para evitar essa celeuma que se instalou no município, por esse sentido, eu respeito a decisão, porque eleito presidente dessa casa foi Vossa Excelência. Se eleita a vereadora doutora Ana Paula, certamente as ações dela seriam diferentes. Não seriam as mesmas que do senhor, que não são as mesmas que a minha, cada um tem um modo de administrar. Agora, porque fechou o estacionamento, a obra é ilícita, a obra é irregular, 3 requerimentos questionando o movimento no momento oportuno, doutora, já falei para a senhora, no momento oportuno. O que acontece é o seguinte, 3 requerimentos aqui, e quantos questionando o senhor prefeito municipal? Fechou-se uma rua no bairro Jardim Olidel, uma via pública com um portão, como se isso aqui fosse uma fazenda do José Aparecido Tizeu. E ninguém falou nada do portão que está lá instalado. Um portão no meio de uma via pública, por cima do asfalto. Isso pode. O carro que foi aí pego recentemente em Itapetininga, vindo com o servidor, com o compadre, que apesar esse eu já defendi aqui. Para mim isso pode também. Oh, meu Deus do céu. O que não pode? Então, teve gente hoje que é verdade. No final de um mandato, vai ter muita prestação de conta para fazer. E vai poder falar, eu fiscalizei com afinco o legislativo e os vereadores. Mas e o prefeito? Não. Prefeito não. Porque Zé Tizeu pode tudo na cidade. E o Valdir? Também não. Pode tudo na cidade. Não fez o que foi dito lá, e isso ninguém vai poder tirar porque está lá compartilhado e curtido, foi que a época do escândalo, que foi o maior da cidade até o presente momento, que a vereadora era a diretora administrativa da Casa de Leis. E nada mais foi dito além disso. E obviamente que isso pode causar um trauma muito grande. Que se aquela época foi feito tudo errado, talvez hoje as coisas continuem sendo feitas erradas, a maneira como era antes. Mas em nenhum momento falou quem assinou, quem deixou de assinar. Mas só que a história ela não pode ser mudada. A época do escândalo aqui, do município, que culminou com um processo de cassação do vereador, que acabou, obviamente, por pedir, me fugiu a palavra, a renúncia do mandato, aquela época, dentro de um contexto histórico, a diretora administrativa era a vereadora doutora Ana Paula Neto Marchetti. Ela que era. Isso não está dizendo que ela era, que coadunou com a pessoa, só foi falado que aquela época foi, e que talvez estivesse com medo por conta disso. E, novamente, se fez um estardalhaço, como se tivesse falado e apontado o dedo. Não foi dito, como é dito aqui a todo momento, que só tem vagabundo aqui, que só tem uma pessoa que trabalha, que só tem desonesto, só tem uma pessoa honesta no município. Então, o respeito que se dá às pessoas é aquele que recebe. É a lei do retorno. É a lei do retorno. Eu falei ali, com o mesmo carinho, com a mesma atenção que me dedicam no tratamento, é que eu dedico e trato as pessoas. E tudo isso por quê? Pelo fechamento do estacionamento público. E lá em cima o que está acontecendo? Parece que não acontece nada. Eu ouço a parte de Vossa Excelência, vereador. Bom, primeiramente, eu quero falar em relação ao projeto. O senhor falou que o prefeito não mandou o requerimento para que seja votado. O projeto está aqui há 45 dias e o senhor só fez o requerimento na sessão passada. Certo? Então, por isso, ele não respondeu. Esse é a primeira ponta. Depois, em relação ao eu falar que eu trabalho, eu não estou falando que os outros não trabalham. Eu estou dizendo que no final do meu mandato, efetivamente, vão saber aquilo que eu fiz. Agora, se a carapuça serve, eu não posso fazer nada. Outra coisa, em relação ao que acontece no Executivo, e inclusive em relação ao carro, né? Eu fui questionar, sim. Falei com o senhor prefeito, ele disse que não é de conhecimento dele, mas que ele apurou a situação, que o funcionário será responsabilizado, que ele não sabia. E aproveitando esse gancho, falando de carro e uso de carro, eu quero dizer o seguinte, olha só que coisa, falam do uso do carro pelo prefeito. Já acabou o minuto. Mais uma parte, senhor terminar minhas palavras, mais uma parte, senhor vereador. Vou terminar minhas palavras, vereador. A senhora teve 15 minutos aqui, vai ter mais 15 por muito tempo aqui, se o bom Deus assim o permitir. Então, terminando aqui. Então, eu me recordo assim, que no começo falava assim, né, que além da pessoa ser honesta, ela tem que parecer a todo momento
que é honesta, e que isso é uma coisa que sempre chama atenção. Porque quando a honestidade é tão transparente dentro de uma pessoa, ela não precisa daquela força impositiva do reforço, né? A todo momento. Eu sou honesto, 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 eu sou honesto. Me parece, às vezes, uma necessidade de autoconvencimento. Uma necessidade de autoconvencimento. Então, o que acontece? A gente viu aqui, e eu falei já isso em momento... Eu peço respeito na sessão de Câmara, por favor. Oportuno, já falei isso por diversas outras vezes, Uma parte. que quando... Eu já falei 2 ou 3 vezes, senhor presidente, que no momento oportuno eu concedi, como concedi uma parte já, e ela falou os 15 minutos sem nada, Vossa Excelência poderia, inclusive, advertir, que já foi pedido e já foi informado que no momento oportuno será dado, por favor. O vereador aguarde a parte do vereador, que ele já deu uma parte, e assim que ele puder, ele dá o próximo. E nesse sentido que eu falo assim, passou aqui, hoje está se pedindo a execução de uma lei federal. Só que outras tantas leis federais que passaram aqui não fosse cumprida, entenderam que não era motivo. Então, Vossa Excelência, eu espero que a faça cumprir, para que nós possamos continuar cobrando, mas fica tranquilo também. Porque isso é uma coisa que se instituiu no nosso município. Que nenhum agente público do município de Alumínio é obrigado a cumprir lei. E isso foi feito aqui em diversas outras votações. Então, Vossa Excelência, no tocante a prazo, ao cumprimento da lei federal, lembre que tantas outras não foram feitas e falaram aqui ainda nessa casa. Ah, mas só porque não cumpriu a lei? Então, só porque Vossa Excelência deixa de cumprir uma lei que fala da transparência também, talvez Vossa Excelência não deva ser mais importunado com isso, porque aqui não se faz necessário o cumprimento da lei, segundo o entendimento de alguns vereadores. São só essas minhas palavras, senhor presidente. Por aqui encerro. Não vai conceder a parte? Passaremos agora ao tema livre. Nós temos inscrito o vereador Augusto Canto para usar a palavra por 15 minutos com a parte. Corre. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, plateia presente, internautas, o nosso boa noite. Uma maneira muito rápida, falar com relação a essa polêmica toda do estacionamento. Eu sempre manifestei contrário, acho uma polêmica sem necessidade, e no momento correto me manifestei pelos meios que acho que correto também. Mas enfim, a questão hoje não é essa da fala. Eu venho com muita satisfação até anunciar uma campanha que já iniciou lá no mandato passado, mas nós tínhamos muita dificuldade naquela ocasião de ter acesso às políticas públicas, também acesso ao executivo, então ficou muito difícil da gente concretizar. Mas eu sempre tive uma preocupação muito grande com o pessoal da Casa Lar, que são jovens em situação de risco, que ficam lá na Casa Lar, e quando fazem 18 anos, a justiça é pragmática, né? Tem que sair imediatamente da casa. E aí gerava um problema social muito grande, quer dizer, eles saem de lá sem ter nenhuma noção ali do que é a realidade da vida mesmo, né? E ali ficava numa situação de risco, até para conseguir emprego era difícil, sem uma profissão, tudo isso nos incomodava demais. Iniciamos naquela ocasião um contato com a Fiesp, que agora ela foi se estreitando, e também o prefeito abriu as portas lá da prefeitura, e nessa semana nós conseguimos uma conquista muito grande, né? Para mim foi uma vitória muito grande, conseguir uma parceria entre a prefeitura, o Senai e a Casa Lar, através do programa Pronatec do governo federal e também do Via Rápida do governo estadual, para qualificar aqueles jovens, né? Gratuitamente. A partir dos 16 anos, eles podem se inscrever nos cursos de controlador dimensional, desenho assistido, eletricista de manutenção, eletricista instalador, hidráulica e pneumática, informática, manutenção e montagem de computadores, gratuitamente lá pelo Senai. Esses cursos têm rápida duração, quer dizer, eles saem da Casa Lar já com uma formação e preparados aí para o mercado do trabalho. Não só isso, ambos os programas, o Pronatec, via governo federal, ele tem que ser dado a entrada pelo CRAS, e aí o CRAS participou da reunião, vai fazer lá o cadastramento, já está com a senha, inclusive, que foi uma vitória. Os jovens inscritos recebem uma ajuda de custo, né? Além de fazer o curso gratuito e estar se preparando para o mercado de trabalho, eles vão receber uma ajuda de custo mensal para o curso deles, para custear transporte, alimentação, e isso nos deixou muito contentes. Estivemos lá na Casa Lar anunciando isso. E ainda mais, o Via Rápida, que é um projeto do governo estadual, que nós conseguimos também em parceria trazer para o município, ele não é restrito só, nesse caso, ao pessoal da Casa Lar, né? O Pronatec já é um pouco mais difícil, que tem que ser dada a entrada pelo CRAS, né? Centro de Referência da Assistência Social.
O Via Rápida não, qualquer cidadão desempregado, né, um requisito, ou afastado do trabalho, pode se inscrever lá no Via Rápida pelo site, que é o www.viarapida.gov.br. Lá tem a abinha cursos. Você clica em cursos e digita a cidade de Alumínio. Vai aparecer a relação dos cursos que conseguimos trazer para a cidade de Alumínio. E lá você consegue rapidamente fazer a sua inscrição. Qualquer pessoa a partir dos 16 anos de idade, homem ou mulher, pode acessar lá e se qualificar. Recebe, dependendo da situação da pessoa, recebe também uma ajuda de custo. Foi uma vitória gigantesca. Eu acho que a juventude aluminense precisava desse estímulo, né? A gente sabe que não é todo mundo que consegue aí uma carta de apresentação ao Senai para fazer o curso completo deles lá, enfim. Mas você tem aí, logo de início, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 opções de cursos gratuitos e ainda por cima pode receber aí uma ajuda para concluir os seus estudos. Nos deixa muito animados. Como eu falei, era um problema, nos afligia muito ver a situação da Casa Lar sem poder fazer nada, né, de mãos atadas aí no mandato passado, porque, não sei quem se lembra, a gente tentava fazer alguma coisa, né, mandava uma benfeitoria para lá, essa benfeitoria aparecia lá no portão da minha casa, o prefeito mandava devolver. Não, nós não queremos ajuda sua aqui. Então agora o prefeito Tiseu abriu a porta lá e nós conseguimos esse benefício. Estivemos lá com o professor Adriano, o professor Germano e também o professor Malara, no gabinete do prefeito, e ficou lá tudo já acertado, estava a diretora da educação, a Ângela, e também o pessoal da assistência social, que responde pelo CRAS, que é quem vai dar todo o encaminhamento pelo Pronatec. Então estejam os vereadores cientes, né, que é importante isso, até porque se tiver essa demanda, enviar para o CRAS, né, os jovens em situação de risco, ou quem sabe, né, envolver o EJA também, que o pessoal poder acabar o curso do EJA conjugado com o do Senai e ter aí uma maior oportunidade de desenvolver um trabalho, né? Hoje em dia é qualificação, quer dizer, os produtos são muito semelhantes e o grande diferencial são as pessoas, né? Qualificação profissional, tudo, e é isso que eu acredito que a gente tem que estar muito atento aqui, o município tem que estar muito atento. É lógico, lá na Casa Lar a gente ajuda como pode, envia uma benfeitoria ou outra, mas o importante mesmo é a qualificação profissional. É isso que para o resto da vida eles vão ter e ninguém vai tirar deles. É o diploma, é o conhecimento, e é isso que nós estamos trabalhando, e hoje falo com muita satisfação a vocês dessa conquista. São essas as considerações para essa noite. Uma boa noite a todos. Passaremos agora a ouvir o vereador Eduardo Bosco, 15 minutos com a parte. Senhor presidente, senhores vereadores, internauta que nos assiste, uma boa noite a todos. O assunto que me traz essa tribuna hoje foi um assunto que esse final de semana encheu o saco de tanta ligação. Foi a falta de água na Oncinha e a falta de água no Colibri ou na Areia Branca. Sabemos aí da dificuldade da prefeitura com relação aos caminhões, que quebrou o caminhão, até pedimos ao líder do prefeito que cobre lá, o executivo, cobre a Sabesp para ver se pode nos mandar mais caminhão de água, porque ficar sem energia, todo mundo fica, mas sem a água é difícil. Mas hoje... Vereador. Pois não, vereador. Só para complementar o raciocínio de Vossa Excelência, a gente havia conversado no gabinete. Hoje a gente, eu, o vereador Geraldo, o vereador Augusto, estivemos com o prefeito justamente questionando a questão do fornecimento de água. E foi justamente isso a justificativa, a questão do caminhão, parece também um problema no próprio fornecimento da Sabesp no poço. E a sugestão que a gente deixou a curto prazo, o prefeito apresentou uma proposta a longo prazo, mas a curto prazo foi de um recadastramento para que haja um cronograma sério e não aconteça o que esteja acontecendo, né, e que siga esse organograma e que a pessoa possa saber que no dia tal o caminhão vai estar lá abastecendo ela. Então, de fato, é uma preocupação importante, só que gostaria de acrescer isso nas suas falas. Tá, obrigado, vereador. E outra questão que também vem incomodando bastante essa casa, não sei os outros nobres vereadores, é com relação ao fechamento do portão do Botafora. Sabemos aí da dificuldade da população de desfazer
dos seus entulhos. A população hoje está jogando entulho em vários pontos da cidade. A cidade começou a ficar suja de novo. A Ingever, sabemos que tem aquelas caixas alugadas. Hoje também não tem local para jogar os entulhos. Tem que ficar comunicando a prefeitura para ver se a prefeitura vai lá abrir o portão para que sejam jogados esses entulhos. E isso aí também está sendo uma cobrança enorme da população com relação a esses entulhos. Mas hoje, né, eu queria dizer o seguinte: eu vou fazer aqui o que o vereador Eduardo falou na semana passada. Eu não vou cobrar mais, né? Valdir Teseu é o melhor chefe de gabinete. Valdir Teseu é o melhor cargo comissionado desse município de Alumínio. É o melhor sorveteiro. Valdir Teseu é a melhor pessoa dessa cidade. Vou começar agora só a falar bem aqui, porque não adianta. Não adianta cobrar, não adianta vir aqui questionar, não adianta ficar aqui brigando contra quem tem o poder, né? Tem pessoas que vêm aqui, falam bem, no outro dia está trabalhando na prefeitura, com um cargo bom, tomando conta da biblioteca. Então eu vou começar a só falar bem agora. Vou falar o que o Eduardo falou. Vamos parar de cobrar. A prefeitura pode tudo, a prefeitura vai fazer de tudo. Vai fechar o bota fora, vai usar o carro para Ipangatuba, vai fazer tudo o que puder. Uma parte, senhor vereador. Outra coisa que eu queria aqui, dizer é o seguinte, no momento oportuno, vereadora, que com relação ao dito no Facebook, com relação ao Geraldo, ao Raimundo, ao Beto, ao Renatinho, ao Eduardo da delegacia, eles não têm culpa de nada. Eles votaram simplesmente na alteração da lei de diretrizes orçamentárias. Como de costume, toda a vida foi se votado, vinha aqui para se fazer alguma coisa, nós votávamos, e cabe ao presidente fazer ou não fazer a obra. Eu achei por bem fazer. Até porque, quantas pessoas já vieram cobrar nessa Casa de Leis a filmagem de carro e moto roubado no estacionamento e próximo ao estacionamento? Várias pessoas. Quantas pessoas já vieram cobrar nesse financeiro a batida naquele poste, achando que a Câmara teria que pagar? Se entrar com ação, pode ser que tenha que pagar, pode ser que não. Eu não sou advogado, sou formado em Direito, mas não sou advogado. Mas eu sei da responsabilidade civil da Câmara Municipal. Eu, como presidente, eu tenho que zelar pela Câmara. Como já dito aqui, nós temos 26 carros entre funcionários e vereadores nessa Casa de Leis. Nós temos lá 23 vagas. Agora eu não posso deixar aqui o pessoal falar, insinuar que eu estou roubando a Câmara Municipal, que eu sou corrupto com uma obra daquela, que eu não sei nem quanto vai ficar. Você acha que eu preciso de uma coisa daquela? Mas nunca, nunca. Isso aí para mim é dinheiro de final de semana no mercado. Não preciso disso e nunca vou precisar. Dizer aqui que somente eu sou honesto e ninguém mais aqui é honesto, pelo amor de Deus, né? É demais nessa casa. É demais. Olha, sinceramente, é uma demagogia total. Demagogia. Vamos falar a questão do site de transparência da Câmara Municipal. O site de transparência está funcionando. Então, se colocando, nós tivemos uma licitação em 9 meses. Você não quer que eu coloque 10 licitações, sendo que nós tivemos uma. Nós só tivemos uma. Agora, eu vou dizer uma coisa. Vamos falar de transparência. Quando se votado a lei de diretrizes orçamentárias nessa Casa de Leis, foi tirado o poder da Câmara de poder votar qualquer crédito para a Prefeitura, que é uma forma da Câmara fiscalizar. Foi dado à Prefeitura 10% para remanejar sobre decreto. E vamos falar em transparência, vamos falar em fiscalização. Não adianta fiscalizar. Não tem o porquê nós ficarmos fiscalizando aqui. Nós vamos fazer aqui somente o que o Valdir mandar. Porque os 10% ele tem lá, ele pode remanejar a hora que ele quiser. Aí vem falar para mim da transparência. Sou sincero em falar, eu vou pedir aqui ao vereador Eduardo da delegacia, ao vereador Raimundo, se os dois me autorizarem, eu vou tirar os funcionários aí, vou deixar por uns 2, 3 dias, para tirar a cópia de tudo que tiver e entregar para fiscalização. Porque o Tribunal de Contas eu acho que não está valendo nada aqui mais. O Tribunal de Contas teve aqui uma semana, fiscalizou tudo, pediu tudo,
foi tudo dado para eles. Os funcionários tiveram que ficar por conta do Tribunal de Contas. Né? Com relação ao requerimento, vai ser respondido o requerimento, só que eu não tenho prazo legal para responder, eu não preciso responder em 15 dias como a prefeitura precisa. Agora, vamos parar de demagogia, vamos parar de insinuar que na administração passada só veio corruptos, que aqui nessa Casa de Lei só tem corruptos, porque corrupção, se você for falar em corrupção, vamos provar. Vamos parar com esse negócio só de ficar falando por aí, que aqui só tem gente ruim, que aqui só uma pessoa presta e o restante ninguém presta. Só no Poder Executivo tem pessoas boas. Só. Só lá. Lá pode tudo. Aqui nós não podemos nada. Fechei sim. E se eu tiver que fazer mais alguma coisa como ato administrativo, eu como presidente eu vou fazer. E com certeza, quais presidentes vierem, se tiver que fazer, terá o meu apoio, porque eu sei que o ato administrativo, muitas vezes, ele é doloroso, mas ele tem que ser feito. O prefeito municipal, como ato administrativo, teve que cortar o ônibus dos estudantes. É doloroso para ele, mas ele teve que cortar. Nós tivemos aqui que diminuir salário de funcionários. É doloroso para mim? É. Só que nós mantivemos aqui leis aprovadas no passado, como o plano de carreira dos funcionários, como o abono natalício, o vale alimentação que foi dado por essa casa, continua. Foi mantido. Nós cortamos os outros gastos e foi mantido. A folha de pagamento nossa tá boa, está no limite. Não está estourado, o Tribunal de Contas não questionou a folha de pagamento, mas nós tivemos que fazer alguma coisa que, com certeza, para mim não foi nada bom mandar funcionário embora. Você acha que é gostoso mandar funcionário embora da Câmara Municipal? Chamar o funcionário na sua sala e falar, olha, você me desculpe, mas agora você está demitido, nós não temos mais condições de pagar. Não é gostoso, é você estar demitindo o funcionário. E nós tivemos que fazer. Por quê? Porque se nós não fizéssemos, nós não poderíamos fazer outras questões administrativas. Mas admitir que aqui só tem corrupto, eu não admito. Pode-se falar qualquer coisa, pode me xingar de qualquer coisa, mas de corrupto não. Que dinheiro municipal, dinheiro da Câmara Municipal, da Prefeitura, eu não preciso. E jamais vou precisar, porque eu trabalho o dia inteiro. Eu trabalho o dia inteiro no meu serviço lá para não precisar de dinheiro daqui. Tem coisas no site da Prefeitura Municipal como transparência, né, que eu não consigo achar. Né? Recebi algumas notas da Prefeitura Municipal aí, compra de ração. Numa casa de ração pagou 71, na outra casa pagou 43. Tudo bem, está lá. Estamos levantando os nomes, vamos apurar. Agora vai se falar em requerimento. Tem aqui um requerimento respondido ao vereador Eduardo da delegacia, sim, quando entender conveniente e oportuno. Tem vários outros requerimentos respondidos aqui para o vereador. Né? Pediu para o vereador ir lá na prefeitura verificar a documentação. É um direito do vereador e a única forma de fiscalizar é através do requerimento. Agora fale para mim, um vereador como oposição vai na prefeitura verificar uma documentação. É brincadeira. Né? Mas cobrar a Câmara Municipal, pode cobrar, nós estamos aí. O legislativo, financeiro e jurídico está à disposição. Qualquer documentação que quiser pegar está à disposição. São só essas minhas palavras, senhor presidente e senhores vereadores. Tem que fazer regimento novo para a gente ter a parte aqui. Passaremos ao tema livre, temos inscrito o vereador Geraldo Atleta para usar a palavra por 15 minutos com a parte. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras, senhores, eu inicialmente quero aqui fazer uma manifestação na condição de líder do prefeito para dizer o seguinte, que da mesma forma que o vereador, ele, a seu bel prazer e bel necessidade, inclusive, das informações que precisa ter até para votar um projeto, ele pode fazer o requerimento,
assim o prefeito também tem 15 dias úteis para responder. Se respondeu ou não, se ele responderá após ou não, é uma outra questão. Importante também salientar que o prefeito, quando encaminhou o projeto para modificação na lei de diretriz orçamentária para essa Casa de Leis, ele o fez em nome da harmonia entre os poderes. E por que ele fez isso? Porque esse tipo de projeto de lei só pode partir do Executivo. Mas provocado pelo Legislativo, haja vista que os valores a serem investidos nesse muro polêmico é repasse obrigatório do Poder Executivo ao Poder Legislativo. Então, o prefeito foi acionado através do ofício do presidente da Câmara e fez. Por que ele devia ser questionado nisso? Por que o prefeito tem responsabilidade nisso? Não vejo responsabilidade nenhuma do prefeito, até porque passa pelo plenário da Câmara. Ele só tinha que fazer o projeto de lei, que só podia ser de iniciativa dele, e que foi provocado pela Câmara Municipal. Na verdade, nós gostaríamos aqui de estarmos aqui discutindo uma série de questões. Água na zona rural, habitação, saúde, equipamentos de estruturação para o nosso município, mas muitas vezes nós, com a intenção de informar até, modificação no trânsito inclusive, não é? Uma série de situações que nós poderíamos estar debatendo aqui, como já o fizemos em tantas outras oportunidades, se torna até temeroso. Porque eu não sei como vai ser usada essas palavras depois. Porque estão sendo tomadas providências. Ah, mas o vereador, o senhor não veio aqui e não disse que ia ser resolvido? Ninguém está dizendo nada que ia ser resolvido. Está sendo tomada providências, sendo encaminhado com um objetivo real de buscar uma solução para os problemas. Mas é difícil, é temeroso dizer alguma coisa nesse sentido aqui, nesse aspecto. Quanto ao Bota Fora, lá no Jardim Uridel, o portão realmente foi colocado ali, mas com autorização daquelas pessoas que têm área naquela ali, né? Até seria uma parte rural, inclusive. Por que isso aconteceu? A polícia ambiental, não sei se acionada por alguém ou não, foi fiscalizar o local, onde deveria ter apenas lá resto de construção, alguma coisa, tinha lixo orgânico, plástico, papel, uma série de situações. E a prefeitura foi questionada quanto a isso aí. Inclusive poderia ser multada. Tomou-se uma providência. Ah, mas ali não devia fechar daquela forma? Há como se discutir, não é? Há os caminhos de se discutir isso, como já houve manifestação e acionamento de outras formas de questionamento quanto a isso aí. Mas ele tomou uma providência, até para que o município que tem passado por uma série de problemas não venha aí sofrer mais uma penalidade, né? Por exemplo, eu gostaria de discutir aqui a questão do aterro sanitário, uma dificuldade que nós estamos tendo. Como é que vai ser a destinação do lixo domiciliar e todos os tipos de lixo aqui do município? Seria importante discutir isso aqui. Mas é temeroso a forma que como vai ser usado politicamente essas questões. Olha, eu não tenho culpa, mas tenho responsabilidade nos meus atos aqui enquanto vereador. A culpa do quê? Se na hora de votar eu analisar o que eu estou votando e fazendo da maneira consciente, eu não posso ter culpa. Mas eu tenho responsabilidade. Inclusive com o que vier a acontecer em função do meu voto. Ora, desde 2010 foi adquirida a área aqui ao lado com esse objetivo de ter um anexo. Inclusive eu falo muito da possibilidade de ter uma biblioteca aqui no Legislativo e de construir um estacionamento. O presidente era José Rivera na ocasião, inclusive, pelas dificuldades que estava havendo com os veículos aí de vereadores, de funcionários e na verdade houve até vandalismo por parte de outras pessoas, riscando e tomando. Aí tomou-se essa decisão. Eu votei juntamente com outras pessoas favorável. Quando foi votar o recurso financeiro para abrir ali o estacionamento, votei favorável. Por que eu ia votar contra agora? Que incoerente eu seria se eu votasse contra. Ora,
Até porque aquela área não é pública, ela pertence à Câmara Municipal, assim como tem a área que pertence à Prefeitura e tem a área de destinação para uso público. São coisas distintas. Agora, como bom político, da mesma forma que se poderia encher de construção de postos de saúde nos vários bairros por aí, que bonito, se construiu uma série de postos de saúde e depois não mantê-lo, não é? Com profissionais, com medicamento, com tudo aquilo que for necessário, aí como é que ia fazer? Não é? Então é a mesma coisa. Se eu fosse abrir o estacionamento, ainda colocando um poste lá, que um dia está apontado para o norte, outro dia para o sul, outro dia para o sudeste, outro dia para o leste, só teve apontado para cima, acho que quando foi inaugurado aquele estacionamento, e aí uma série de problemas, de questionamento, inclusive disso, ó, vereador, como é que eu faço para a Câmara pagar lá, porque eu bati no poste? Se bateu no poste e vai cobrar a Câmara, é complicado, né? E vem me questionar ainda. Então, veja como que é a situação. Se eu fosse abrir, eu já faria o muro. Da mesma coisa, porque o que acontece? Aí já entendeu-se que aquilo lá era para destinação pública. E se tivesse feito isso lá naquela ocasião, não teria mais problema hoje, não teria polêmica. Seria estacionamento privativo da Câmara, dos vereadores, funcionários, seja o que for, mas e acabou. E acabou. Não teria problema. Então, quando eu votei daquela forma, não votei com culpa nenhuma, eu votei com coerência. Ué, é da Câmara. Estava destinado a isso desde 2010. Por que eu ia votar contra? O que isso é incoerente agora? Ora, agora se houver uma outra questão aí, aqui não vai, senhor presidente, caros colegas vereadores, nenhuma acusação, nenhuma desconfiança, nem nada, qualquer outro tipo de situação, tanto no legislativo quanto no executivo, nós temos a obrigação de investigar. Ora, constrangedor esse momento, mais constrangedor ainda lá em 2005, 2004, 2005, em plena eleição, e hoje lembrado aqui, até, né, diz até o nome do Geraldo Raimundo. Ora, nós somos presidente da Comissão Especial de Inquérito, que apurou o que de fato houve naquela ocasião. E não obstante a isso, quando foi feito o pedido de cassação, e aí são sorteados 3 vereadores para fazer parte da comissão. Foram sorteados Geraldo Atleta, Raimundo Azevedo e Paulo Simões. Ô, vereadores, eu já estou presidindo aquela comissão, quem vai presidir agora? Não é melhor o senhor mesmo presidir, né, vereador? Então, nós presidimos também aquela comissão, que acabou, inclusive, no dia 4 de maio daquele 2005, na sessão em que ia ser votado o relatório, e certamente o vereador seria cassado, aí ele renunciou. Ainda eu lembro que teve cidadão lá, mas como se deixaram acontecer isso? Como se deixaram ele renunciar? Nós não temos responsabilidade nisso. Ele podia renunciar naquele momento quando podia renunciar antes. O nosso trabalho nós fizemos. Então, olha que situação que vive o vereador, não é? Então, quando você faz bem o seu trabalho, ainda é questionado porque deixou ele renunciar. Mas como você vai impedir? Não vão segurar ele, vão prender ele em algum lugar com uma corrente, não vão deixar ele nem aparecer aqui para ele não ter o direito de renunciar. E aí a gente caça ele, aí fica bom. Né? Veja também que da mesma forma, como está tramitando hoje aqui o projeto de lei número 65, os questionamentos desse e daquele, e as dificuldades que se tem ainda com o remanejamento dos recursos financeiros, lá que eu peguei, eu provei mesmo, o remanejamento de 10%, e não tenho culpa não. Não tem arrependimento disso não. Ah, mas se lá eles fizerem mau uso do dinheiro público, opa, quem que está denunciando? Cadê? Opa, eu estou sabendo? Vamos tomar providência. Claro que vamos tomar providência. Essa é a nossa obrigação. Ora, ou porque é da base, porque é do mesmo partido, porque é líder, não. Vamos tomar providência como vereador, se haver qualquer denúncia, qualquer abuso, qualquer coisa que nós possamos fazer, vai ser feito. Assim como o citado carro aqui, que na semana anterior, viajando lá para não sei que cidade lá, está sendo tomada providência. Uma parte. Parece que não, mas está sendo tomada providência. E depois, quem quiser conhecer de que forma foi tomada providência, eu faço questão de levar. Ó, vem aqui, olha aqui os documentos, olha como é que foi tomada providência aqui. Olha a providência que foi tomada aqui, tem que tomar.
Ora, não é porque eu não denunciei, não é porque eu não gritei, é que eu vou ficar quieto. Eu não preciso gritar aqui, posso gritar lá. Pois não, vereadora? Obrigada pela parte, senhor vereador. Só complementando aí as palavras que o senhor falou, né, em relação ao uso do carro da prefeitura, foi falado aqui que o presidente dessa casa encontrou um funcionário da prefeitura circulando com o carro no final de semana. Nós fomos até o prefeito buscar soluções, assim como os outros vereadores aqui, eu acredito que tenham ido os vereadores da base do prefeito. E o que nos foi passado é que ele não tinha conhecimento, mas que está sendo apurados os fatos, e o funcionário efetivamente será responsabilizado por isso. Eu queria complementar esse assunto para falar o seguinte: assim como os vereadores falam aqui que a gente efetivamente tem que fiscalizar o executivo, sim, e fiscalizar o legislativo, os carros, os veículos dessa Casa de Leis, eu fui informada por um munícipe que foi até o meu gabinete pedindo que eu fornecesse carro para ele buscar a sobrinha dele no aeroporto. Eu falei, mas isso é ilegal. O munícipe, ele não pode andar no carro da Câmara. Mais uma parte, vereador. O munícipe, ele não pode andar no carro da Câmara para estar indo ser buscado em aeroporto. O carro da Câmara tem que ser usado efetivamente para o vereador trabalhar. Isso é ilegal, isso é crime. E aí eu questionei esse senhor, falei assim, mas como assim? Como que o senhor está me falando que quer que vá um carro para buscar sua filha no aeroporto? O carro da Câmara não é para isso. Ele falou, mas eu sempre fiz isso aqui. Várias vezes eu vim aqui, solicitei a vereador e fiz. Então, o que acontece? Nós vamos protocolar nessa Casa de Leis também um requerimento solicitando todos os gastos com o carro, com o pedágio, quem gasta, quem leva, ou se os munícipes estão sendo transportados no carro para ir fazer compra ou para ir em aeroporto, nós vamos também fazer um requerimento nesse sentido na próxima sessão, para podermos apurar se efetivamente, quanto está sendo gasto com isso. Mais uma parte, senhor vereador? Só para terminar aqui o complementar, só pode dois a parte. Senhores vereadores, eu ainda tenho que dizer o seguinte: o município tem uma série de dificuldades. Você veja bem, por exemplo, água na área rural, que cresce a cada dia o número de moradores. E cada dia fica mais difícil atendê-los, de maneira que eles possam, vamos assim dizer, ser atendidos satisfatoriamente, porque aumenta a demanda e os serviços são os mesmos. O que foi sugerido e o prefeito está entendendo fazer lá é primeiro fazer um levantamento. Uma família pode ter uma caixa de 10 mil litros, a outra tem 2 mil. Se consome, as duas consomem 2 mil em uma semana, não vai encher os 10 mil, não. Tem que arrumar uma maneira de equacionar o problema para que todo mundo seja atendido. Essa é uma possibilidade. Assim como também está sendo tomada uma providência mais urgentemente entre os bairros Roncinho e Vale Grande, que está tendo as maiores dificuldades no momento. Mas eu quero dizer o seguinte: o governo de 4 anos está tomando providências, está se planejando, está se mexendo de um lado e de outro para ver se resolve um pouco essa situação de dificuldade que os munícipes têm tido. Então, nós temos visto as pessoas trabalhando, nós não temos visto as pessoas encostadas, como se ouve dizer em geral do servidor público. E vou dizer uma coisa também, o vereador Eduardo Bosco, que lá a prefeitura, Vossa Excelência sabe, que também está aberto para avaliação, para verificação até de documento, que Vossa Excelência teve comigo lá uma ocasião para fazer isso. E seja quem for, o munícipe, o vereador, se precisar eu vou junto lá também. Vamos lá ver o que está acontecendo. Opa, vamos lá também verificar. Inclusive, tem um cidadão que nós tínhamos que ver uma questão de ração lá também. Estou devendo essa visita, mas o cidadão também eu acho que não teve possibilidade ainda. Mas nós temos que fazer isso. Vamos lá sim. Vamos avaliar, vamos ver de que forma isso está funcionando. Essa também é uma forma transparente de funcionar o poder público. Muitas vezes tem dificuldade lá no site, alguma coisa e tudo, mas a transparência manda essa questão também de abrir ao munícipe e às autoridades os gabinetes da prefeitura. Passaremos agora ao tema livre, onde temos escrito o vereador. Senhor Guilherme, presidente. Pois não, vereador. Senhor presidente, como alguns assuntos aí que a gente iria abordar já foram explorados aí por todos, né? E o meu assunto resumia-se a dizer que eu sou contra o posicionamento, mas respeito a postura de Vossa Excelência, eu retiro meu nome da inscrição do tema livre,
E como não há nenhum colega mais inscrito, eu solicito que seja suprimido o intervalo regimental. Coloco em discussão o pedido do vereador Dr. Alexandre Amaral de suprimir o intervalo regimental. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passamos à votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam na comissão, aos contrários, querem se levantar. Está aprovado o pedido do vereador Dr. Alexandre Amaral de suprimir o intervalo regimental. Dando início à ordem do dia, temos discussão única do projeto de lei 65/2013, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar no valor total de R$ 770 mil. Solicito ao secretário vereador Eduardo da Delegacia fazer a leitura do projeto 65 e seus pareceres. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. O requerimento nosso aqui, que é datado de 29 de agosto de 2013, não só da semana passada, que trata, é referente a esse projeto, que requer a informação referente ao valor da ficha e principalmente a retirada que já tinha sido feito através de pedido verbal do projeto. Ele não foi respondido porque está dentro do prazo regimental da prefeitura. Diante disso, para que a gente tenhamos a resposta do requerimento e possamos votar o projeto, eu peço a suspensão dessa sessão por 120 horas. Coloco em discussão o pedido do vereador Eduardo da Delegacia de suspender a sessão por 120 horas. Em discussão. Essa palavra. Pois não, vereador. 5 minutos com a parte. Senhor presidente, senhores vereadores, nós sabemos que tal requerimento verbal vai ser apreciado pelos novos vereadores e votado, inclusive. Eu até entendo que o Poder Executivo tem a obrigatoriedade de responder aquilo que o Legislativo solicita, assim como o Legislativo tem o direito de saber tudo que tange ao projeto que tramita nessa Casa de Leis. Quanto a isso, nós entendemos realmente que deva ser dessa forma. Mas também tem aquela questão da harmonia entre os poderes, né? Muitas vezes, quando nós queremos realmente resolver um problema, nós podemos pedir por escrito, mas também podemos ir até a prefeitura, tirar as dúvidas, verificar onde está sendo aplicado o recurso financeiro, por que está sendo encaminhado dessa forma, por que está remanejando dotação aqui e dali não é? Então, entendo até que 5 dias, 120 horas... Eu não acredito, porque um projeto que já ficou aqui 45 dias venha prejudicar tanto. Embora telefonia, água, energia elétrica, cesta básica, uma série de situações, INSS, que contempla tal projeto. Inclusive, eu acredito até que esses recursos aprovados não serão suficientes, inclusive, até o final do ano, que ainda aportará outro tipo de projeto de lei nesse aspecto aqui. Eu acho que seria de bom tom nós até avaliarmos melhor e diminuirmos esse prazo, até para que a possibilidade do prefeito também responder lá, tomando as providências para responder o requerimento elaborado, e nós, nessa avaliação, podermos votar com mais rapidez tal projeto de lei. Então, a proposta que nós queremos fazer é até de diminuir esse tempo. Continua a discussão o pedido do vereador Eduardo da Delegacia de suspender a sessão por 120 horas. Em discussão. Pois não, vereador, 5 minutos com a parte. O pedido do senhor vereador, eu acho que o que se pretende aprovar nesse projeto são situações importantes, e hoje faz 45 dias que o projeto está na Câmara, aliás, acho que fez ontem, se eu não me engano. Eu acho assim, que o prefeito realmente ainda, como só foi, não deu 15 dias ainda que foi solicitado, e já faz 45 dias ontem que o projeto está aqui. Eu acho que qualquer vereador poderia fazer isso, teria feito o requerimento antes ou solicitado. Eu solicitei as informações do prefeito. Ele me disse o seguinte, que a ficha 271 é para pagar o SECAM, a Tech System, Consultoria de Informática com relação ao ICMS, tarifas do Banco do Brasil, publicação no Diário Oficial, sem parar, Grifon, publicações, aluguel da Polícia Militar, CPFL, Vivo, Correios, Embratel e Cesta Básica. A ficha 163 é para parcelamento do INSS e a ficha 160 é para material de consumo, papel, cartucho, manutenção de computadores e vale transporte dos funcionários que moram fora do município. E todos esses valores são até dezembro. Então, eu acho que essas informações me foi passada, que eu questionei em relação a isso. Eu acho o seguinte, que tendo essas informações, deixar o pessoal sem cesta básica vai ser complicado.
Então, eu gostaria de pedir a reavaliação aí dos nobres vereadores para que possamos votar efetivamente esse projeto. Continue a discussão o pedido do vereador Eduardo da delegacia de suspender a sessão por 120 horas. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra? Pois não, vereador. Coloca em discussão o pedido do vereador Geraldo Atleta de suspender a sessão por 2 minutos. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passamos à votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, aos contrários queiram se levantar. Está aprovado o pedido do vereador Geraldo Atleta de suspender a sessão por 2 minutos. Presente. Augusto. Guarda Garcia, presente. Tantinho. Presente. Ramos Azevedo. Doutor Ana Paula. Presente. Beto. Alexandre Amaral. Geraldo Atleta. Presente. Solicita ao secretário que faça a leitura do projeto de lei 65/2013, que dispõe sobre autorização para a abertura de crédito adicional suplementar no valor total de R$ 770 mil. Mensagem 65/2013, alumínio, 7 de agosto de 2013. Senhor Presidente, encaminhamos a elevada deliberação desta delidade, incluso o projeto de lei, que dispõe sobre autorização para a abertura de crédito adicional suplementar. O projeto tem o objetivo de suplementar a dotação orçamentária prevista na aprovação da lei orçamentária para o exercício 2013, dando ao seu Departamento Municipal de Finanças condições de atender as atividades durante a prestação de serviços tais como empréstimos, locação de software na área contábil e tributária, suportar os encargos sobre o parcelamento junto ao INSS realizado em 99 e também suportar a manutenção das despesas de energia, telefone, água, Embratel, tarifas bancárias, despesas de pedágio e fornecimento de cesta básica aos servidores da área administrativa. Ficha 160, 271 e 163. Certo que os senhores desacataram o nosso pedido, qual solicitamos tramitar em caráter de urgência nos termos do artigo 42 da lei do município. Respeitosamente, José Aparecido Viseu, prefeito municipal, Sua Excelência, o senhor vereador Eduardo Gomes de Paula, presidente da Câmara Municipal de Alumínio. Projeto de lei 65/2013. Dispõe sobre a autorização para a abertura de crédito adicional suplementar. José Aparecido Viseu, prefeito municipal de Alumínio, usando as atribuições que lhe são conferidas, faça ver que a Câmara Municipal aprova e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Executivo autorizado a abrir na Contadoria Municipal crédito adicional suplementar no valor de R$ 770 mil para suplementar a seguinte dotação de orçamento vigente: 02.07.00 Departamento Municipal de Finanças, 02.07.01 Diretoria de Dependências, atividade 04.123.0007.2004 manutenção das atividades executivas Tesouro, elemento de despesa 3.3.90.39.00 outro serviço terceiro pessoa jurídica, ficha 160, 20 mil reais. 02.07.00 Departamento Municipal de Finanças, 02.15.01 Cargos Gerais, atividade 04.122.0015.2058 Despesas Gerais, elemento de despesa 3.3.90.39.00 outro serviço terceiro pessoa jurídica, ficha 271, 600 mil reais. Atividade 28.430.00.80.01 Dívida INSS, alimento de despesa 4.6.90.71.00 Principal dívida contratual resgatada, ficha 163, 150 mil reais, total 770 mil reais. Artigo 2º, crédito aberto no artigo anterior será coberto com recursos provenientes da anulação parcial de dotações orçamentárias e com excesso de arrecadação como segue: 02.15.00 Encargos Gerais, 02.15.01 Encargos Gerais, atividade 28.846.0015.2058 Despesas Gerais, elemento de despesa 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias contributivas, ficha 278, 100 mil reais. 02.05.00 Departamento Municipal de Educação, 02.05.03 Educação Básica, atividade 12.361.0005.2006 Transporte Escolar, Salário e Educação, elemento de despesa 3.3.18.00 Auxílio Financeiro Estudante, ficha 150 mil.
ficha 105, valor de R$50. 2.6.00, Departamento Municipal de Esportes e Lazer e Cultura. 2.6.03, Divisão de Cultura. Atividade 13.392.006.2064, Festividade de Alumínio. Elemento de despesa 3.3.90.39.00. Outros serviços terceiros de pessoa jurídica, ficha 155, R$20. 2.11.00, Departamento Municipal de Obras e Serviços Urbanos. 2.11.01, Diretoria e Dependências. Atividade 26.782.0011.10.43, pavimentação de ruas do bairro Maria Branca. Elemento de despesa 4.4.90.51, obras e instalações. Ficha 194, R$100. 2.11.00, Departamento Municipal de Obras e Serviços Urbanos. 2.11.01, Diretoria e Dependências. Atividade 15.122.0011.2004, manutenção, atividades exclusivas Tesouro. Elemento de despesa 3.3.90.30.00, material de consumo, ficha 186, R$50. 2.12.00, Departamento Municipal de Planejamento. 2.12.01, Diretoria de Dependências. Atividade 4.482.0012.1095, construção de casas populares. Elemento de despesa 4.4.90.51, obras e instalações, ficha 205, valor de R$180.000. Excesso de arrecadação realizada, ficha de receita 43, 1.7.2.1.01.02.00, cota parte do FNM, R$170.000, total R$770.000. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Alumínio, 7 de agosto de 2013, José Aparecido Viseu, Prefeito Municipal, anexo demonstrativo. Parecer no projeto de lei 65/2013, da autoria do Executivo, que dispõe sobre a autorização para abertura de crédito adicional suplementar. Senhor Presidente e senhores vereadores, o projeto de lei acima mencionado visa a abertura de crédito adicional suplementar destinado às despesas do Departamento de Finanças. Os créditos adicionais suplementares estão previstos no artigo 41, inciso 1º, da Lei 4.320/64 e são considerados para suprir limitações orçamentárias já existentes, mas que estão com saldo insuficiente para cobrir determinada despesa. A doutrina também comenta esses créditos. Quando os créditos orçamentários, inclusive os créditos especiais, abertos e limitados ao orçamento anual, são ou se tornam insuficientes, a legislação autoriza a abertura de créditos suplementares. Os recursos para cumprir essa suplementação virão, segundo o ponto de vista segundo do projeto de lei analisado, da anulação parcial de dotações orçamentárias e do excesso de arrecadação referente à cota parte da FPM. Legalmente, essa possibilidade está prevista no parágrafo 3º do artigo 43 da Lei 4.320/64, que dispõe. Artigo 43. A abertura dos créditos suplementares especiais depende da existência de recursos disponíveis para cobrir a despesa, que será precedida de disposição justificativa. Parágrafo 3º. Entende-se por excesso de arrecadação, para os fins desse artigo, o saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês entre a arrecadação prevista e a realizada, considerando-se ainda a tendência do exercício. Dessa forma, no decorrer do exercício financeiro, o Departamento de Finanças da Prefeitura Municipal tem condições de analisar a evolução da receita arrecadada, frente anteriormente estimada, havendo diferença para mais, ou seja, se o valor efetivamente arrecadado for superior ao previsto, haverá excesso de arrecadação, observando-se, para tanto, também a comparação com o exercício imediatamente anterior. Dessa forma, senhores vereadores, entendemos que o pedido de suplementação baseado em excesso de arrecadação é possível, conforme o dispositivo legal suplicitado. O projeto indica as dotações a serem criadas e suplementadas, bem como de onde partirão os recursos para cobri-las. Está acompanhado da demonstração técnica e contábil dos recursos necessários para suprir o crédito solicitado. Diante disso, nada impede que os senhores vereadores deliberem sobre o projeto de lei em tela. Entretanto, se houver dúvidas sobre o aspecto orçamentário e financeiro, que foge ao alcance deste parecer, que é estritamente jurídico, e lembramos, essa arrecadação é prevista em lei, recomendamos com fundamento no artigo 41 caput, bem como inciso segundo, e ainda o artigo 51, inciso segundo, todos do regimento interno, que a Comissão de Orçamentos e Finanças dessa Casa obtém esclarecimentos necessários sobre as dúvidas apontadas. Deve ainda ser apreciada em discussão única e para a sua aprovação necessita dos votos da maioria simples dos senhores vereadores, conforme artigos 259 e 272 do regimento interno, respectivamente.
A prazo para sua apreciação, pois foi solicitado pelo senhor prefeito municipal o regime de urgência previsto no artigo 42, parágrafo 1º da Lei Orgânica do Município. Salvo o melhor juiz, ao parecer, alumínio 19 de agosto de 2013, José Augusto Pinto Amaral, diretor jurídico, Roberto Gaspar de Oliveira, assessor jurídico. Parecer 188 de 2013 da Comissão de Justiça e Redação. Em análise ao referido projeto de lei quanto ao aspecto legal que buscava examinar, essa comissão fica pelo normal de limitação. Quanto ao mérito para o soberano plenário, parecer salvo o melhor juízo, salvo as comissões 19 de agosto de 2013, Augusto Canto de Campos, presidente, Paulo Roberto da Silva Beto, membro, Raimundo Fernando Ferreira, membro. Parecer da Comissão de Orçamentos e Finanças, parecer 191 de 2013, em análise ao referido projeto quanto ao aspecto financeiro que buscava examinar, esta comissão fica pela normal de limitação. Quanto ao mérito para o soberano plenário, parecer salvo o melhor juízo, salvo as comissões 19 de agosto de 2013, doutora Ana Paula Marquete, presidente, Renato Chantanato, membro, Paulo Roberto da Silva, membro. Parecer da Comissão de Obras e Serviços Públicos ao projeto de lei. Parecer 93. Em análise ao referido projeto, quanto ao aspecto que nos cabe examinar, essa comissão fica pela normal de limitação. Quanto ao mérito, cabe ao soberano plenário, parecer salvo o melhor juízo, salvo as comissões 19 de agosto de 2013, Raimundo Fernando Ferreira, presidente, Geraldo Atleta, membro, Alexandre Amaral, membro. Parecer da Comissão de Educação, Cultura, Esportes, Lazer e Assistência Social ao projeto de lei 65 de 2013. Em análise ao referido projeto, quanto ao aspecto que nos cabe examinar, essa comissão fica pela normal de limitação. Quanto ao mérito, cabe ao soberano plenário, parecer, salvo o melhor juízo, salvo as comissões 19 de agosto de 2013, doutor Alexandre Amaral, presidente, Geraldo Atleta do Beira Campos, membro, doutora Ana Paula Marquete, membro. Presidente. Alguma discussão? Peço para o vice. Pois é, vereador. 15 minutos de uma parte. Esse projeto aqui talvez tenha atrasado um pouco mais no campo de deliberação, até que foi suspendida a sessão da última sessão, para que nós tivéssemos as informações do que são os serviços terceiros que a Prefeitura Municipal pretende fazer o pagamento no Departamento de Finanças. As explicações vieram através de um documento apresentado pela Prefeitura, e a outra dúvida que nós tínhamos é referente a essa suplementação, que é a retirada do valor de 180 mil da ficha 205, que é para a construção de casas populares. Na realidade, o valor não vai se dar para a construção das casas populares, mas sim para pagar uma pendência judicial, que uma vez que desapropriado aquele terreno, que era a área do Winter, entrou um pedido de reavaliação do imóvel, e foi a justiça falando o quê? Que a prefeitura pagou para ele um valor que não era aquele do imóvel dele. Daí que para se executar, para que possamos entregar essa área livre de qualquer problema jurídico, se faz necessário o pagamento. E o senhor prefeito explicou no documento que só fará esse pagamento no término da ação judicial. Talvez porque também tenha discutido que o valor da avaliação dele seja maior do que a prefeitura deve pagar. E se o prefeito pretende pagar só no final, a gente entendia que tinha que pagar depois de feita a avaliação judicial e já deixar essa área livre para poder entregar para o CDHU ou para os outros projetos do governo de habitação popular. Não tem razão de dinheiro se manter na ficha, razão porque eu vou votar favorável ao projeto, desde o início, lembrando que sou contrário ao não pagamento, devia pagar agora, mas isso é algo que depende do prefeito, ele falou que só vai pagar ao término do processo judicial. Dada a demora, como sabemos, na nossa conhecida justiça, muito talvez termine então o mandato sem que seja feito esse pagamento. Se esse projeto, por exemplo, se alongasse, esse processo se alongar na justiça. Então, nessa ficha de 180 mil, que hoje é retirado o valor, é porque o prefeito pretende pagar no final, então não tem razão de dinheiro ficar na ficha, podendo se servir a outra utilidade. A gente esperava que não fosse usado o dinheiro disso, por exemplo, para pagar a conta de energia, de telefone, sem parar da prefeitura, porque óbvio que é necessário que a prefeitura pague esses débitos, mas a política de habitação popular que o município não tem, que é zero, nas palavras do vereador Geraldo, fala que nunca foi erguido um tijolo, né, nessa nossa cidade, referente à habitação popular, a gente achava importante que fosse pago. A gente achava, mais que o prefeito pretende pagar só o término do processo, não tem razão de ficar. Outra ficha que nós observamos aqui é a de pavimentação das ruas do bairro Areia Branca, que veio sendo suplementar e deve restar muito pouco dela. Como já existe também uma emenda no orçamento vindouro, não me recordo se já para o ano que vem, de pavimentação,
e sabendo que esse valor também hoje já não reflete nada, há tempos atrás talvez servisse alguma coisa, a 1 quilômetro que fosse. Mas hoje já tem pouco, né? Suplementado R$100. Como também não tem como fazer resistência a isso, era só para mencionar e lembrar da discussão desse projeto, que eu acho que essa ficha aqui deveria ser mantida, mas deve ser mantida se o prefeito pretende pagar. Já anunciou no documento público, só vai pagar o término do processo, não tem razão de dinheiro ficar lá parado também. São só essas palavras. Continua a discussão, projeto 65/2013. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer outra palavra, passamos à votação nominal. Augusto Cândido. Aprova. Jorge Delegacia, aprova. Renatinho. Aprova. Raimundo Zevedo. Aprova. Doutora Ana Paula. Aprova. Beto. Aprova. Doutor Alexandre Amaral. Aprova. Geraldo Atlético. Aprova. Projeto 65/2013 aprovado por 8 votos. Discussão do projeto de lei 71/2013, que cria o Conselho Municipal de Alumínio e da outras providências. Solicito ao secretário vereador Eduardo da Delegacia fazer a leitura do projeto 71/2013 e seus pareceres. Mensagem 71/2013, alumínio, 30 de agosto de 2013, senhor presidente. Estamos encaminhando a elevada deliberação dessa atividade, incluso o projeto de lei que cria o Conselho Municipal de Cultura de Alumínio e da outras providências. O projeto tem o objetivo de fortalecer a política municipal cultural a ser desenvolvida no município, como também acompanhamento do Conselho Municipal de Cultura em toda a sua implementação. O Conselho contará com a participação do representante do Poder Executivo e um do Legislativo, e principalmente de representantes de todos os segmentos representativos da cultura lumense. Certo que os senhores aqui acatarão nosso pedido, qual solicitamos tramitar em caráter de urgência, nos termos do artigo 42 da Lei do Município, respeitosamente José Aparecido Presidente do Prefeito Municipal, a sua excelência o senhor vereador Eduardo Gomes de Paula, presidente da Câmara Municipal de Alumínio. Projeto de Lei 71/2013. Cria o Conselho Municipal de Cultura de Alumínio da Altas Providências. Câmara Municipal de Alumínio aprova e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica criado nos termos do artigo 169, inciso 4º e 5º da Lei Orgânica do Município, o Conselho Municipal de Cultura de Alumínio. O Conselho Municipal de Cultura de Alumínio é um órgão de caráter consultivo, deliberativo, orientador e fiscalizador, atuante no âmbito do Departamento Municipal de Educação e Divisão de Cultura. Artigo 3º. O Conselho Municipal de Cultura de Alumínio terá sede no Departamento Municipal de Educação e Divisão de Cultura, ou em local certificado pela administração municipal. Artigo 4º. O Conselho Municipal de Cultura de Alumínio manifestar-se-á através de deliberações, decisões, recomendações, moções, resoluções, pareceres, avaliações ou outros expedientes e seus atos serão publicados no Jornal Oficial do Município. Artigo 5º. Compete ao Conselho Municipal de Cultura as seguintes atribuições. Inciso 1º. Elaborar junto ao Departamento Municipal de Educação e a Divisão de Cultura diretrizes e normas referentes à política cultural para o município. 2. Assessorar as autoridades municipais da área no âmbito da cultura, sempre que provocado. 3. Propor programas, ações e instrumentos objetivando a estimular a democratização e a descentralização das atividades de formação, produção, criação, fruição e difusão artístico-cultural, visando garantir o direito de acesso aos equipamentos, bens e serviços culturais. 4. Garantir a continuidade dos programas e projetos de interesse do município. 5. Colaborar para o estudo e o aperfeiçoamento da legislação sobre a política cultural em âmbito municipal, estadual e federal. 6. Colaborar na elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, PPA, Plano Plurianual, e a Lei Orçamentária Anual, LUA, relativos ao Departamento de Educação e Divisão Cultural. 7. Propor políticas e ações de geração, captação e alocação de recursos para o setor cultural. 8. Fornecer elementos para a atuação das autoridades municipais da área da cultura, visando a preservação do patrimônio cultural da cidade. 9. Proceder estudos para estimular a criação cultural nos diversos segmentos, no âmbito municipal. 10. Avaliar periodicamente a eficácia da ação municipal no desenvolvimento da criação e preservação da cultura no município. 11. Propor e estimular a criação do Fundo Municipal de Cultura. Artigo 6º. O Conselho Municipal de Cultura de Alumínio será constituído por 8 membros, contendo um representante da Câmara Municipal de Alumínio, um representante do Prefeito Municipal de Alumínio, e os demais componentes sairão um de cada um dos segmentos representativos da cultura alumínea.
Parágrafo 1º. O Departamento Municipal de Educação e a Divisão de Cultura convocará os segmentos de cultura luminense para indicarem seus representantes. O mandato dos conselheiros será de 2 anos, permitida a reposição. Parágrafo 3º. O mandato do conselheiro será extinto por renúncia expressa ou pela ausência injustificada a mais de metade das reuniões ordinárias realizadas no decurso de 1 ano. Quarto, a nomeação do Conselho Municipal de Cultura será realizada por meio de decreto do prefeito municipal. Parágrafo 5º. Em caso de vacância, o prefeito municipal nomeará novo membro para complementar o mandato. Em caso de vacância, o prefeito municipal nomeará novo membro para completar o mandato. Artigo 7º. O mandato de membro do Conselho Municipal de Cultura não remunerado será considerado de relevante interesse público. Artigo 8º. As despesas decorrentes do funcionamento do Conselho correrão à conta das verbas próprias do Departamento Municipal de Educação e Divisão de Cultura. Artigo 9º. As reuniões do Conselho Municipal de Cultura de Alumínio serão realizadas com base no regimento interno, a ser elaborado e posteriormente aprovado pelo Departamento Municipal de Educação e Divisão de Cultura. Artigo 10º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Alumínio, 30 de agosto de 2013, José Aparecido Tiseu, Prefeito Municipal. Parecer sobre o projeto de lei. Senhor Presidente e senhores vereadores, o projeto de lei analisado dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Cultura. Entendemos que, sob o aspecto estritamente legal, nada impede a criação do Conselho Municipal de Cultura, pois está atendido, entre outros dispositivos, o artigo 169, inciso 4º da Lei Orgânica Municipal, que preceitua que a política cultural será definida pelo Conselho Municipal de Cultura com a participação de representantes da comunidade. Para sua aprovação, são necessários votos da maioria simples dos senhores vereadores, devendo o projeto de lei em tela ser submetido a uma única fase de discussão e votação. Tudo conforme os artigos 272 e 259 do regimento interno, respectivamente, salvo o melhor juízo ao parecer Alumínio, 2 de setembro de 2013, José Augusto Pinto do Amaral, diretor jurídico, Roberto Gaspar de Oliveira, assessor jurídico. Parecer 202 de 2013 da Comissão de Orçamento e Finanças no projeto de lei. Em análise ao referido projeto, do aspecto financeiro que nos cabe examinar, esta comissão opina pela normal tramitação. Quanto ao mérito, cabe superior ao plenário, parecer salvo o melhor juízo, salvo das comissões 3 de setembro de 2013, doutora Ana Paula Neto Marquete, presidente, Renato Chantanap, membro, Paulo Roberto da Silva Neto, membro. Parecer da Comissão de Justiça e Redação do projeto de lei. Em análise ao referido projeto, quanto ao aspecto legal que nos cabe examinar, esta comissão opina pela normal tramitação. Quanto ao mérito, cabe superior ao plenário. Ao parecer salvo o melhor juízo, salvo das comissões 3 de setembro de 2013, Augusto Canto de Campos, presidente, Paulo Roberto da Silva, membro, Raimundo Silva Ferreira, membro. Parecer 204 de 2013 da Comissão de Educação, Cultura, Esportes, Lazer e Assistência Social ao projeto de lei. Em análise ao referido projeto, quanto ao aspecto que nos cabe examinar, esta comissão opina pela normal tramitação. Quanto ao mérito, cabe ao soberano plenário. Parecer salvo o melhor juízo, salvo as comissões 3 de setembro de 2013, doutor Alexandre Amaral, presidente, Geraldo Atleta, membro, doutora Ana Paula Neto Marquete, membro. E vice-presidente. Coloco em discussão o projeto de lei 71 de 2013. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passamos à votação nominal. Augusto Canto. Aprova. Guarda Garcia, aprova. Renatinho. Aprova. Raimundo Azevedo. Aprova. Doutora Ana Paula. Aprova. Beto. Aprova. Doutor Alexandre Amaral. Aprova. Geraldo Atleta. Aprova. Projeto de lei 71 de 2013, aprovado por 8 votos. Passaremos agora à leitura e discussão da emenda 1 de 2013, da autoria do vereador Eduardo Delegacia. Solicito ao secretário que faça a leitura da emenda 1 de 2013. Emenda 1 de 2013, da autoria do vereador Eduardo Delegacia, ao projeto de lei 71 de 2013, de autoria do Poder Executivo, que cria o Conselho Municipal de Cultura de Alumínio e dá outras providências. Senhor Presidente e senhores vereadores, o inciso 2º do artigo 5º do projeto de lei 71 de 2013, de autoria do Poder Executivo, passa a ter a seguinte redação. Artigo 5º. 2. Assessorar as autoridades municipais da área no âmbito da cultura. Sala de sessões plenárias, vereador Orlando Silva, 11 de setembro de 2013, Eduardo Delegacia, vereador. Justificativa. Entendemos necessária a correção proposta para retirar a expressão sempre que provocado. Se mantendo essa expressão, interpretamos que a atividade de assessoramento se daria apenas quando chamado, quando convocado ao Conselho. Por isso, a apresentação da presente emenda para retirar isso e deixar livre a função de assessoramento do Conselho. Eduardo Delegacia, vereador. Coloco em discussão a emenda 1 de 2013. Em discussão.
Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passamos à votação nominal. Augusto Cano. Aprova. Eduardo Delegacia, aprova. Renatinho. Aprova. Raimundo Azevedo. Aprova. Dona Paula. Aprova. Beto. Aprova. Alexandre Amaral. Aprova. Geraldo Atleta. Aprova. Emenda 1 2013, aprovado por 8 votos. Solicito ao secretário a leitura da emenda 2 de 2013, autoria do vereador Eduardo das Delegacia. Emenda 2 de 2013. Senhor presidente, senhores vereadores. O artigo 6º do projeto de lei 70 de 2013, autoria do Poder Executivo, passa a ter a seguinte redação. O Conselho Municipal de Cultura de Alumínio será constituído por 8 membros, contendo um representante da Câmara Municipal de Alumínio e um representante da Prefeitura Municipal de Alumínio. Os demais componentes sairão um de cada um segmentos representativos da cultura aluminense. Sala de sessões plenárias, vereador João Silva, 11 de setembro de 2013, Eduardo Delegacia, vereador. Justificativa. Entendemos necessária a correção proposta para modificar a redação proposta do artigo 6º, substituindo a palavra prefeito municipal por prefeitura municipal, entendendo assim o princípio da impessoalidade dos termos do CAP, do artigo 37 da Constituição Federal. Eduardo Delegacia, vereador. Coloco em discussão a emenda 2 de 2013 ao projeto de lei. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passamos à votação nominal. Augusto Cano. Aprova. Eduardo Delegacia, aprova. Renatinho. Aprova. Raimundo Azevedo. Dona Paula. Aprova. Beto. Aprova. Alexandre Amaral. Aprova. Geraldo Atleta. Aprova. Emenda 2 de 2013, aprovado por 8 votos a 0. Discussão única do projeto de lei 2 de 2013. Vereador. Solicito a retirada desse projeto para melhor análise por 3 sessões. Coloco em discussão o pedido do vereador Dr. Alexandre Amaral de retirada do projeto 2 de 2013 por 3 sessões. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passamos à votação. Quem for favorável, permaneça como estão, os contrários que eles levantar. Está aprovado o pedido do vereador Dr. Alexandre Amaral de retirar o projeto por 3 sessões. Discussão única do projeto de lei 8.2013-L, que dispõe sobre a denominação do logrador público à rua José Antônio Alves. Solicito ao secretário vereador Eduardo da Delegacia fazer a leitura do projeto 8.2013-L e seus pareceres. Projeto de Lei 8/2013-L denomina o logrador público Rua José Antônio Alves. Artigo 1º. É denominada Rua José Antônio Alves a rua existente no loteamento 5, conforme mapa anexo. Artigo 2º. As despesas decorrentes desta lei correrão por conta do orçamento vigente. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de publicação. Justificativa. José Antônio Alves nasceu na cidade no ano de 1937, filho de Miguel Antônio Alves e Dona Laura Gomes. Mudou-se com a família do bairro Sandu, onde criou seus filhos Adão, Valdir e José Antônio, juntamente com a esposa Isabela. Sempre participou da vida do bairro, ajudando vizinhos e colaborando para o crescimento da região. Trabalhou na Companhia Brasileira de Alumínio, no cargo de motorista, ônibus classe A, até o ano de 83. Sua família reside e trabalha na cidade. Pode não, vereador, 5 minutos para a parte. Eu peço a retirada desse projeto de lei para ajuste na redação por uma sessão. Coloco em discussão o pedido do vereador Augusto Canto de retirar o projeto 8/2013 por uma sessão. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passamos à votação. Aqueles que forem favoráveis permanecem como estão, os contrários que levantar. Está aprovado o pedido do vereador Augusto Canto de retirar o projeto 8/2013-L por uma sessão. Discussão única do requerimento 224/2013, que dispõe sobre prorrogação do prazo da Comissão Especial de Inquérito do Parque Industrial Municipal, nos termos do Decreto Legislativo 89/2013, de 17/6/2013. Solicito ao secretário vereador Eduardo da Delegacia fazer a leitura do requerimento 284/2013. Requerimento 284/2013, senhor presidente e senhores vereadores, requeremos a prorrogação por mais 180 dias do prazo de funcionamento da Comissão Especial de Inquérito criada pelo Decreto Legislativo 89/2013, de 17 de junho de 2013, nomeada pelo ato da Presidência 14/2013, de 19/6/2010, com a finalidade de averiguar possíveis irregularidades na instalação de empresas no Parque Industrial Municipal. Sala de sessões plenárias, vereador João Silva, 11 de setembro de 2013, Dona Paula Marquete, presidente, Geraldo Atleta, relator, Eduardo Gomes, membro, Eduardo Delegacia, membro, e Renatinha Donato, membro. Discussão requerimento 284/2013. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passamos à votação nominal. Augusto Canto. Aprova. Eduardo Delegacia, aprova. Renatinho. Aprova. Raimundo Azevedo. Aprova. Dona Paula. Aprova. Beto. Aprova. Alexandre Amaral. Aprova. Geraldo Atleta.
Requerimento 284/2013 aprovado por 8 votos. Anuncio o dia da próxima sessão. Segunda discussão do projeto de emenda da Lei Orgânica Municipal 3/2013. Redação final do projeto de lei 71/2013. Projeto de lei número 8/2013, de autoria do vereador Augusto Canto. Nada mais para tratar na presente sessão, damos a mesma para encerrar. Boa noite a todos.